Glória a Jesus. Para mim não é uma novidade dar meu testemunho aqui nesse lugar, porque a cada manhã eu ainda agradeço pouco. Eu ainda sou ingrata pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu ainda faço muito pouco. E a cada dia eu fico feliz. Porque da minha época, 5 que eram internados no mesmo UTI, só escapou eu. Eu ainda sobrevivi por aqueles 17 aparelhos, 3 meses e 15 dias. E tinha vidas dessas 5 que entrou, não demorou 4 dias e faleceu. E era caso menos do que o meu. Mas quando Deus tem uma obra em uma vida, enquanto essa obra não se realiza, ou ela se concretize, você não morre. Eu digo privilégio, porque para mim é um privilégio uma mãe que dá muitos filhos. E a minha mãe teve 20 filhos. E eu acho isso um privilégio. Mas nós somos 14 vivos. E ela tem o prazer em dizer que ela e sua casa servem ao Senhor. Os meus 5 irmãos, eu tenho 4 irmãos que é pastor. As minhas outras irmãs, nós somos 9 mulheres comigo. As minhas 8 irmãs, tudo ministram, pregam a palavra de Deus e louvam. Sempre costumávamos a ser chamados no lugar que meu pai ia pastorear, porque ele é pastor até hoje. Tinha lugar que tinha poucos crentes, e quando nós chegava, aquela família de 16, 14 filhos, e com meus pais eram 16, aí já formavam a igreja, já enchia a igreja. Mas um dia, para começar a minha história nessa manhã, nós sabemos que nós temos um Deus que dele ninguém se esconde. Pode fazer debaixo dos panos, mas Jesus te vê. Pode esconder anos e anos, mas Jesus faz vir à tona. E essa minha história tem uma oração muito forte, que foi da minha mãe. Eu sempre digo e não canso de dizer: se você está aqui hoje, nesses 4 dias de bênção, é porque alguém orou por você. Todos nós somos resultados de oração. Eu não sei a quem tu vem orando. Quem sabe até diz: Senhor, eu vou desistir. Parece que tu não vai dar um jeito nisso aí. Ei, deixa eu te dar um conselho. Deus vai dar um jeito nessa manhã. A minha mãe estava orando de madrugada. E até hoje, aos 75 anos, ela ora de madrugada. Às 3 da manhã. Não passa disso. Até doente. Costumo dormir lá às vezes com ela.
porque eu moro num lugar antes dela, 3 cidades antes. Ela mora num lugar chamado Lagoa do Juvenal. E eu moro em Maranguape. E eu sempre costumo ir para lá para ajudá-la, porque não tem mais nenhum filho solteiro ou que more perto lá. E sempre eu me acordo, ela e meu pai orando às 3 da manhã. Nesse dia meu pai não acordou, Jesus não deixou. Porque quando ele tem um recado para dar uma vida, ele só dá aquela vida. E ele tinha que dar esse recado apenas para minha mãe. Então só acordou a minha mãe. E quando ela estava orando, chegou um anjo. Bateu no ombro direito dela e disse: serva minha, prepara o teu coração de mãe e de serva, porque um dos teus 14 filhos vai me abandonar. E nesse abandono, o inimigo está dos 2 braços abertos, esperando ela para usá-la. Vai oferecer vários pratos do inimigo, e todos esses pratos ela vai saborear. E no último prato que ela estiver saboreando, vai ser para a morte. Mas eu tenho um recado do teu Deus: quando ela estiver comendo este alimento e que a morte estiver se aproximando, eis que eu vou chegar com a vida. Aleluia. A morte vem, mas eu vou chegar com a vida. E ela disse: qual é dos meus filhos, Senhor? Porque das 9 mulheres, a única que Deus chegou para ela ainda grávida e disse que eu ia louvar o nome dele desde criança, desde bebê. Eu comecei a louvar o nome do Senhor aos 3 anos de idade. Foi a minha pessoa. E quando ele disse: aquela que eu escolhi no ventre, ela disse: é a Noébia. Ah, Jesus, pois eu vou fazer como Jacó. Eu vou passar a noite, terminar essa madrugada. E quando amanhecer o dia, eu vou no quarto que ela estiver dormindo. Eu quero encontrar ela morta, porque eu prefiro que ela morra contigo do que o Satanás faça alguma coisa com ela. O anjo chegou para ela e disse: pode até passar, mas tu vai encontrar ela viva, porque as coisas que o teu Deus fala não volta atrás. Mas Jesus, eu prefiro ela para ti. Filha, não temas o teu coração, porque tudo que vai acontecer lá na frente, o meu nome vai ser glorificado. E eu não estou aqui hoje. Aleluia. Eu não estou em Patos. Eita, mano, Deus fala, Deus cumpre. E quando amanheceu o dia, ela foi ver se eu morri. Mas eu estava dormindo. Ela disse: Senhor, quando será isso? Ele disse: daqui a algum tempo. Eu tinha 9 anos de idade quando Deus deu esse recado a ela. E aos meus 15 anos, eu desviei do evangelho. Eu comecei a namorar com um descrente. E aquele rapaz só me queria se eu deixasse Jesus. E eu deixei Jesus por aquele namorado. Aí foi o primeiro prato. Veio outros. Quando eu casei com aquele moço, nós saímos de uma cidade que meu pai era pastor na época. Uma cidade chamada Jucais. E ele me levou para a casa dos pais dele na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Mas começou a mudança.
Porque ele se fazia de bonzinho. Ele se fazia de amoroso. Mas quando chegamos na terra dele, as coisas mudou. Ele começou a ser um homem violento. Eu apanhava todos os dias daquele marido. Quando ele saía de casa, o ciúme era tão louco que ele já me amarrava na cabeceira da cama para eu não ter contato com ninguém. E eu comecei a lembrar, porque o que nós somos ensinados pelos nossos pais, nós nunca esquecemos. E eu comecei a lembrar que o meu pai nunca levantou a mão para mim e nem para os meus 13 irmãos. Sabe como era que ele nos batia? Quando era desobediência, quando nós não estava no prumo, ele colocava nós no pé da parede e a nossa surra era isso aqui. Ele batia com a palavra. Ele lia a palavra e doutrinava para nós. E valeu a pena. Porque lá no UTI, eu me lembrei do que ele pregava para nós. Porque a própria palavra diz que ela não volta vazia. Algumas palavras que ele nos doutrinava. Eu disse, Senhor, meu pai pregava desse jeito. E por que eu estou aqui? E um dia aquele marido chegou na nossa casa. E disse, olha, você vai ter que aceitar o que eu sou. Eu nem sabia o que era um viciado. Eu nem sabia, como criada no Evangelho, o que era droga. E aos 16 para 17 anos, ele me ofereceu a maconha. Comecei a ser usuária da maconha, da heroína, da merla, da tal da aranha. E foi o segundo prato. E Deus revelando a minha mãe. Quando veio para mim o terceiro prato, que foi o alcoolismo, o Satanás cochichava no meu ouvido dizendo, olha, tu só passa a tua tristeza, a tua angústia, a tua revolta, se tu também beber. E o diabo começou a usar meu marido para trazer bebida para dentro de casa, fazer uns estoques. Comecei a me viciar no uísque, na vodka. Mas veio o quarto prato. Satanás queria apenas este prato, que era cantar para ele. Meu marido chegou muito alegre em casa. Disse, olha, eu me lembrei que você cantava aqueles benditos na tua igreja. E é com essa sua voz que você vai me sustentar, porque eu não vou trabalhar. E tem aqui um empresário de uma boate, e ele está inaugurando hoje e mandou levar você para fazer um teste. Você vai ser cantora de boate. Aos meus 18 anos. E ali eu disse, eu não sei cantar música do mundo. Eu só sei cantar hinos. Ele disse, deixa esse teus hinos para lá, que lá não vai se vir. E me trouxe alguns discos. E botou numa radiola lá para me ouvir. Na época das mais músicas, que era o ibope, o samba, a jazz. Eu disse, meu Deus. E o Satanás veio no meu ouvido e disse, começou agora. Eu vou te dar a fama. Eu vou te dar muito dinheiro. Eu disse, você deve estar louco, quem está falando comigo. Tem 2 meses que a gente come biscoito com água que não tem dinheiro.
E se tem é pro nosso vício. Eu não sei que voz é essa que fala comigo, mas você é louco e mentiroso. Nós estamos aqui é pobre. O padeiro nos dá pão de 15 dias mofado. Porque o meu sogro parou de nos ajudar. Porque nós se tornamos viciados. E aquela voz disse: eu vou dar tudo o que você imaginar. Eu disse: eu quero ver. Irmãos, dentro, eu não cantei na inauguração daquela boate. Mas com 3 dias, aquele homem veio me conhecer. O Satanás, que na época, se você mandar hoje, eu não canto, eu não sei. Me ensinou até as músicas de muito sucesso internacionais. Na época, Madonna, Jimmy Cliff. Até o inglês, o demônio me ensinou. E comecei a cantar naquela boate. Fiz um contrato de 1 ano. E naquele contrato, eu conheci um empresário da cidade de Piauí. Picos do Piauí. Ele disse: olha, eu quero fazer um teste com você. Eu tenho uma banda de forró chamada Os Impossíveis. Eu disse: eu tenho um contrato aqui. Não, vamos fazer um teste. E não é que passei, irmãos, outro prato. Só que a gente não ganhava muito, era pouco patrocínios. Eu disse: não, eu vou voltar para a minha vida de boate. E fiquei só 8 meses com aquela banda. Depois que nós saímos dali, eu comecei a criar coragem para ir visitar os meus pais. Sabe qual era o pedido da minha mãe? Jesus, nunca deixa eu e meu esposo ver a Noébia bêbada ou drogada. Nós não vamos suportar. Quando eu fugi de casa, o meu pai chamou a minha mãe e disse: hoje mesmo nós vamos para Fortaleza e eu vou entregar o campo. Como é que eu vou dar um culto de doutrina se eu estiver aqui doutrinando for uma palavra que seja referido como a Noébia está fazendo? Como é que eu vou doutrinar a igreja do Senhor? Vai se levantar algum membro e dizer: quem é o Senhor para doutrinar? Ou pregar assim se a sua filha está assim e assim? Naquela hora o Senhor usou a minha mãe em profecia para ele. Disse: não entrega o cajado que eu te dei, porque a salvação não é tua. A salvação é individual. Não é pai que salva filho. E quando, irmãos, eu fui para Fortaleza. Só que quando eu cheguei em Fortaleza, o Satanás disse assim: você só vai ter coragem de dar a benção à sua mãe se você beber. E fui para o centro de Fortaleza e comecei a beber. Entrei dentro de um banheiro para me drogar. Naquela hora eu esqueci dos meus pais. E fui passear numa praça chamada Praça José de Alencar. E ali tinha uma turma. Eu disse: moço, o que é aquilo ali? É um show de calouros. Eu disse: como é que a gente faz para cantar? Eu já estava muito drogado e queria cantar. Ele disse: dá seu nome aí. Foi aonde eu conheci o empresário da Mastruz com Leite. Ele era um dos jurados naquela noite. E eu cantei uma das músicas de Beto Barbosa: Adocica meu amor. E tirei o primeiro lugar. Manuel Gugel me chamou e disse: você faz o que na vida? Eu disse: eu sou cantora de boate em Natal. Ele disse: olha, eu tenho 3 bandas de forró aqui em Fortaleza.